e a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa live. Estou recebendo o pastor Gabriel Porto de Oliveira. Ele é um dos coordenadores do Seminário Batista Livre no Brasil. E ele é doutor em teologia. E a nossa proposta hoje é justamente abordar um pouco sobre a matéria da teontologia. Teontologia é uma disciplina da teologia sistemática e a teontologia tem um dos temas muito fundamentais para a fé cristã, que é justamente o assunto que envolve a doutrina da Trindade. Inclusive, o pastor Gabriel Porto depois vai abordar um pouco sobre os livros que ele tem no campo da teologia sistemática. O pastor Gabriel tem uma série de livros sobre teologia sistemática, doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina dos últimos dias. Então, o Seminário Batista Angola estamos aqui muito felizes em receber o pastor Gabriel, que é um dos pastores bem ativo no Seminário Batista, e eu gostaria de passar a palavra. Os irmãos já vão partilhando a live, deixem os vossos comentários, qualquer pergunta podem deixar, a gente vai lançar, a gente vai aqui responder. E quero agradecer desde já a tua participação, tá, em estar conosco nessa live. A nossa intenção é justamente auxiliar na compreensão do texto bíblico, mas em contrapartida, despertá-lo no que concerne a necessidade da formação teológica. Um dos principais objetivos da formação teológica é capacitar principalmente no ministério da palavra. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2, verso 15, diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem se envergonhar. Então, a formação teológica desempenha um papel relevante no que concerne a qualificação para o ministério da palavra. Pastor Gabriel, seja bem-vindo a esta Muito obrigado. live. Pode falar. Seja bem-vindo a esta live, pastor. Fique à vontade para se apresentar, fazer uma apresentação bem sintética sobre os trabalhos que o pastor tem feito, a formação teológica do pastor, e aí nós podemos então avançar para a nossa aula. Amém. Obrigado, professor Wilson. Graça e paz a todos os que estão nos assistindo. Então, como o professor Wilson já comentou brevemente, eu sou o pastor Gabriel de Oliveira Porto, um dos coordenadores aqui do Seminário Batista Livre. Eu moro aqui em São Paulo, né, aqui no Brasil, na capital do estado de São Paulo, cidade de São Paulo, e atualmente coordeno o polo da Vila Prudente e também ajudo em vários outros polos como professor. Eu sou autor de uma coleção de livros chamada Coleção Teologia Fácil, formada por 4 volumes. O primeiro volume é justamente esse aqui, Entenda a Trindade, onde eu abordo sobre Pai, Filho e Espírito Santo e a doutrina da Trindade. Inclusive, todo o estudo que eu vou ministrar para vocês hoje, eu tirei desse conteúdo aqui, desse livro. O volume 2, Homem, Pecado e Salvação, onde eu falo sobre o ser humano, a antropologia bíblica, doutrina do pecado e doutrina da salvação. O volume 3 é o Manual Prático de Escatologia, onde eu falo tudo sobre profecias e fim dos tempos, e interpretação bíblica também, alianças, vários assuntos. E o volume 4, Anjos, Demônios e Igreja, né, onde eu falo tanto dos anjos bons, os anjos santos, quanto os anjos caídos, e todos os assuntos relacionados à doutrina da igreja. Eu sou um pastor batista, né, sou um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, que fica aqui em São Paulo, que inclusive é a anfitriã do Polo Vila Prudente do Seminário Batista Livre. Né, o seminário funciona dentro das instalações da minha igreja. E hoje vou estar falando com vocês a respeito da doutrina da Trindade. Professor Wilson, posso já entrar no assunto da exposição? Tá mudo, professor. Tem que tirar do mudo, professor. Seu perfil tá mudo. Sim. Isso. Antes, vou fazer algumas considerações rápidas e objetivas.
Queridos, a doutrina da Trindade, como disse na minha fala inicial, é uma das principais doutrinas que faz parte da ortodoxia cristã. E é fato que no meio evangélico existem basicamente 4 abordagens equivocadas sobre a doutrina da Trindade, e essas abordagens foram contestadas nos primórdios da fé cristã. Dentre elas, nós temos o chamado modalismo, que a partir do contexto do século XX passou a ser conhecida como unicismo, que é a abordagem teológica que ensina que o Pai é uma pessoa, ou que Deus é uma pessoa que se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda abordagem equivocada é o que nós designamos de unitarismo, que é a abordagem teológica que ensina que só existe um Deus Todo-Poderoso, que é o Pai. A terceira abordagem equivocada sobre a doutrina da Trindade é a abordagem triteísta, que ensina 3 deuses. A doutrina da Trindade ensina que existe um só Deus que se revela em 3 pessoas distintas, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a quarta abordagem equivocada é o que nós designamos de subordinacionismo ontológico, que foi aí mais especificamente vista no contexto do século II, que ensina que o Filho é subordinado ontologicamente ao Pai, sendo assim que Jesus Cristo não é Deus Todo-Poderoso. E essa abordagem inicial é justamente para já te avisar sobre os pontos que serão desenvolvidos aqui pelo pastor Gabriel, que é mestre nesse assunto. Pastor Gabriel, fique à vontade, podemos avançar. Amém, professor Wilson. Então, seguindo aqui nos slides, eu gostaria primeiro de falar do embasamento bíblico da doutrina da Trindade, desde o Antigo Testamento, também passando pelo Novo. Né? Costuma ser um erro muito comum as pessoas acharem que a Trindade só tem textos bíblicos que embasam essa doutrina no Novo Testamento. Na verdade, não. Mesmo dentro do conceito de revelação progressiva, né, e por meio dele nós entendemos que a revelação do Antigo Testamento é parcial, incompleta, né, superficial. Mesmo assim, nós podemos encontrar no Antigo Testamento textos que mostram que a divindade, a única divindade, é uma pluralidade de pessoas. Então, por exemplo, veja aqui que em Gênesis 1, versos 1 e 2, é o primeiro texto ali da Bíblia, o primeiro nome de Deus é chamado de Elohim. E no hebraico, todos esses nomes terminam com in, esse sufixo in significa plural masculino. Então, o próprio nome Elohim já mostra que Deus é uma pluralidade de pessoas e não uma pessoa só. Ainda no Antigo Testamento, vemos também Deus muitas vezes se referindo a ele mesmo de forma plural. Por exemplo, em Gênesis 1:26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, Deus conversando consigo mesmo, com as outras pessoas da Trindade, no ato de fazer o homem. Isso se repete ali em Gênesis 11:6, quando Deus confunde as línguas na Torre de Babel. Desçamos e confundamos as suas línguas. Né? Também em Isaías 6:8, o texto diz assim: quem irá por nós, né? Falando ali a respeito de Deus. Então também Deus se coloca ali de forma plural. E nós vemos isso em outros textos ainda. Isaías 9:6, aquele menino que nos nasceu é ao mesmo tempo Deus forte, Pai da eternidade. Miqueias 5:2, que profetiza que aquele que iria nascer em Belém, as suas origens vêm desde os tempos da eternidade, mostrando que ele é Deus também. E o Salmo 110, versos 1 a 4, creio que seja do Antigo Testamento o texto mais veemente, que ele mostra ali de forma direta pai e filho conversando no céu, um ao lado do outro, onde o pai promete para o filho ali, que é chamado de Adonai, né, de meu Senhor, de que ele o estabeleceria como rei de Israel e como sacerdote eterno sobre a ordem de Melquisedeque, né? Então mostrando ali realmente a primeira e a segunda pessoa da Trindade conversando. Já no Novo Testamento,
nós encontramos também, por exemplo, textos que mostram que Jesus é criador de todas as coisas e é Deus, assim como o Pai, em João 1 e Hebreus 1. Temos também em Mateus 3 e Lucas 3 a narrativa do batismo de Jesus, onde nós vemos ali, ao mesmo tempo que Jesus desce as águas, quando ele sai das águas ali no ato de ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele com a forma de uma pomba, e do céu ouve-se o Pai dizer: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Então ali nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo aparecendo em conjunto, na mesma cena, como pessoas bem distintas ali. Né? E isso se repete também em Mateus 17, quando Jesus também está ali em sua forma glorificada, e o Pai brada do céu dizendo: Este é o meu Filho em quem me agrado, obedeçam-no, né? Façam o que ele disser, deem ouvidos a ele. Então nós vemos aí essa distinção das pessoas da Trindade em vários textos do Novo Testamento. Um outro conjunto de textos também, aqui o slide, como o texto era branco, acabou não ficando visível. Mas o que é a fórmula trinitária? São textos que mostram Pai, Filho e Espírito Santo em uma mesma narrativa, em uma mesma passagem. Então, por exemplo, Mateus 28, versos 19 e 20, né, Jesus ele ensina a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali nós já temos a fórmula trinitária aparecendo. Depois, nós vemos também em 2 Coríntios 13 ou 13 e 14, né, dependendo se a sua tradução é Nova Versão Internacional, o verso 13 foi subdividido em duas partes, virou 13 e 14, mas o texto é o mesmo. Também que fala ali a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo. Efésios 4, né, vai dizer: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Espírito, também menciona os três. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, vai mencionar as três pessoas da Trindade. E Apocalipse 1, versos 4 e 5. Então, todos esses são textos que mostram ali as pessoas da Trindade sendo representadas ali ao mesmo tempo. Então, e o testemunho dos apóstolos, o que eles diziam a respeito de Jesus, né? Nós temos ali, por exemplo, em João 20, verso 28, onde o próprio apóstolo Tomé chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. Atos 5, o episódio de Ananias e Safira, Pedro vai dizer que ao mentirem para o Espírito Santo, mentiram para Deus. Atos 20, verso 28, Paulo vai dizer que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, se referindo a Cristo, né? E temos também 1 Coríntios 3,16, que chama Jesus de Deus, Tito 2,13, chama Jesus de Deus também. Então, são todos textos que mostram aí que os apóstolos entendiam que o Espírito Santo é Deus e que Jesus é Deus também. E agora eu quero entrar um pouco com vocês no desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade, né? Então, vendo aqui na patrística os pais da igreja, o que eles pensavam a respeito de Pai, Filho e Espírito Santo? Pensavam que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, mas que são pessoas distintas, ou tinham outro pensamento? Então eu quero começar aqui com o próprio Clemente de Roma, que o Clemente, inclusive, foi ajudante do apóstolo Paulo, viveu ali do ano 30 ao ano 100, no primeiro século, e ele é mencionado por Paulo em Filipenses 4:3, onde Paulo, no encerramento de sua carta, faz uma saudação ali, manda um agradecimento a Clemente. Né, ele foi pastor ali da igreja de Roma no primeiro século, provavelmente o primeiro pastor da igreja de Roma, e em um de seus escritos, ele escreveu 2 cartas aos Coríntios, mas em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 46, verso 6, e também no capítulo 52, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês, porque senão não vai ficar bem visível, né? Tá, o slide aqui não está aparecendo. Professor Wilson, tem essa função aqui de compartilhar a tela no StreamYard para eu conseguir que vocês vejam a mesma tela que eu estou vendo?
porque me deu um problema aqui com a cor dos textos e acabou que os textos bíblicos não estão visíveis aí nessa projeção. Deixa eu ver. Eu acho que talvez se eu colocar nesse apresentar aqui, deixa eu ver. Compartilhar tela, isso, achei. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar. Janela, aqui, compartilhar. Vocês estão vendo aqui os slides no fundo preto? Bom, estou a ver o slide principal, Defensores da Trindade. Isso, de Clemente, né? Clemente de Roma, sim. Isso, correto. Então eu vou continuar passando por aqui, porque assim vocês conseguem ler o texto junto comigo, né? Então, Clemente de Roma, ele diz assim: um só Deus, um só Cristo, um só Espírito da graça, né? Como Deus vive, assim vive o Senhor e assim vive o Espírito Santo. Então aqui ele já mostra que ele cria nessa distinção das pessoas da Trindade, mas que todos são Deus. Também Inácio de Antioquia, também do primeiro século, ele foi discípulo direto do apóstolo João, foi pastor ali da igreja de Antioquia após a morte de Pedro. Ele disse o seguinte na sua carta aos Magnésios: sede sujeitos ao pastor e uns aos outros, como Jesus está sujeito ao Pai, segundo a carne, e os apóstolos a Cristo, e Cristo ao Pai e ao Espírito. Também mostra essa distinção das pessoas. Policarpo de Esmirna, que viveu ali na parte final do primeiro século e metade do segundo, também discípulo direto do apóstolo João, inclusive ele era o pastor de Esmirna ali na época que João escreve o Apocalipse. No seu texto ali, Martírio de Policarpo, ele diz assim: eu te louvo, Deus da verdade, te bendigo e te glorifico por teu Filho Jesus Cristo, nosso eterno e sumo sacerdote no céu, por ele, com ele e o Espírito Santo. Glória seja dada a ti, agora e nos séculos futuros. Amém. Então mostra também que ele cria na doutrina da Trindade. Justino Mártir, né, também, eu não vou ter tempo de ler um texto, mas esse aqui eu acho interessante ler pelo seguinte: um argumento unicista, eles costumam alegar que Mateus 28, versos 19 e 20, onde Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esse texto não faria parte do evangelho original e que ele teria sido adicionado por Constantino apenas no século IV. E eles não têm nenhuma prova disso, porque não existe nenhum escrito antigo do Evangelho de Mateus sem esses dois versículos no final. E o testemunho da patrística é contrário a isso. Perceba aqui que Justino Mártir, já no segundo século, ou seja, mais de 150 anos aí antes de Constantino, olha o que ele vai dizer: os que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados da mesma forma como nós o fomos. É em nome do Pai de todos e Senhor Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que recebem a loção na água. Agora olha esse final. Este rito foi-nos entregue pelos apóstolos. Né? Então perceba aqui que Justino Mártir ele foi quase contemporâneo do apóstolo João, né, mas com certeza teve contato com vários outros discípulos diretos de João, como Policarpo, e ele disse que esse rito de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele já tinha sido entregue pelos apóstolos, estava sendo seguido como ensinamento que os apóstolos deram. Então, perdão, aqui estou um pouco ruim da garganta. Então, isso prova que muito tempo antes de Constantino, os cristãos primitivos já seguiam esse ensinamento e já o praticavam e criam que haviam recebido diretamente dos apóstolos, mostrando que esse trecho de Mateus 28, 19 e 20, do qual Justino Mártir cita aqui, ele já existia nessa época, ou seja, não foi adicionado depois por Constantino, né? E aqui temos outras falas de Justino Mártir. Atenágoras de Atena, no século II, também defendia os conceitos da Trindade.
em mais de um texto, inclusive. Irineu de Leão, também no século II, praticamente sua vida inteira, também defendia os conceitos da doutrina da Trindade, né? Clemente de Alexandria também, mas não era unânime, vamos dizer assim, não era algo totalmente homogêneo na igreja primitiva, né? Existiam pessoas que se levantavam contra a doutrina da Trindade, que eu chamo aqui de inimigos da Trindade, né? Que vocês podem ver nesse slide. Então, o primeiro personagem definido ali como um inimigo da doutrina da Trindade foi Noeto de Esmirna no século II, onde ele desenvolve um ensinamento que depois vai ser chamado de patripassionismo, de que o próprio pai teria morrido na cruz, né? Então, olha o que ele disse aqui. Ele diz assim: digo que Cristo era o mesmo Pai e que o Pai era o que havia nascido, padecido e sofrido. Nós temos esse texto através de citações de Hipólito, né? Hipólito fez várias citações de Noeto de Esmirna, de onde podemos extrair isso. Depois, um pouco mais à frente, Práxias de Cartago, foi discípulo de Noeto, continuou com os seus ensinamentos e disseminou esses ensinamentos, principalmente do patripassionismo. Até que no século III, Práxias, né, que foi discípulo também aqui de Noeto, né, então ele segue aqui essa sequência: Noeto, Práxias e depois Sabélio. Sabélio, no século III, ele vai proliferar esses ensinamentos ali em Alexandria, levando até a ser convocado esse sínodo de Antioquia em 268 depois de Cristo, onde o patripassionismo, que já havia recebido o nome de sabelianismo, foi condenado oficialmente como heresia, né? E então aqui nós vemos esse desenvolvimento da heresia sabeliana. O que é a heresia sabeliana? É a ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo seriam a mesma e única pessoa, apenas com aparência diferente no decorrer da história. Então nós podemos rastrear que ele começa com Noeto, é um pouco mais desenvolvido em Práxias e tem a sua consolidação final ali em Sabélio, né? Por isso esse ensino é chamado sabelianismo, e ainda ali no século III, 268, no Sínodo de Antioquia, já foi condenado como heresia. Outro ensinamento errado a respeito da Trindade começa com Paulo de Samosata, ali já no terceiro século, né? Ele começa a ensinar que Cristo não é tão divino igual ao Pai, mas que ele é um pouco inferior, tanto em natureza, quanto em divindade, quanto em atributos, em poder, que ele seria inferior. Paulo de Samosata começa com isso. Depois, no século seguinte, Luciano de Antioquia, né, vai dar desenvolvimento a essa doutrina, mas ela atinge seu auge no início do século IV, com Ário de Alexandria, onde ele levanta essa ideia de que Jesus não seria Deus, mas seria o primeiro ser criado, a mais exaltada das criaturas, uma espécie de semideus. E por isso, esse ensinamento acaba recebendo o nome de arianismo, né? E então nós podemos rastrear a origem da heresia ariana com Paulo de Samosata, depois chegando em Luciano e concluindo ali em Ário no século IV, que é afirmar que o Filho de Deus é a primeira e mais exaltada das criaturas, tendo uma divindade, natureza e atributos inferiores ao do Pai, não sendo nem codivino nem coeterno com o Pai, né? Essa é a heresia. Então, essas foram as duas heresias de mais destaque aí na antiguidade, mas eu poderia citar outras também. Então, além das duas que eu já citei, sabelianismo e arianismo, já lá no século I nós tínhamos a heresia do ebionismo, que dizia que Cristo era só um homem, não tinha natureza divina. O gnosticismo, também ainda no primeiro século, ensinava que Cristo ele não tinha um corpo humano de verdade, ou seja, não tinha uma natureza humana, mas era só um espírito materializado.
O apolinarianismo ensinava que era Deus num corpo, que Maria teria gerado apenas um corpo vazio, vamos dizer, sem alma, e que o espírito dessa segunda pessoa da Trindade veio e habitou nesse corpo. O nestorianismo já defendia algo um pouco parecido, mas ele dizia assim que existia ali a alma humana do homem Jesus, mas que o Espírito do Cristo divino veio e entrou nesse corpo e ficaram duas pessoas, duas almas, vamos dizer assim, no mesmo corpo, né? Uma sendo Jesus humano e a outra o Cristo divino, compartilhando esse corpo, né? Também é um absurdo, tá? Nós temos aqui também, deixa eu ver, isso, são essas 6 heresias. Agora eu quero falar um pouco mais do desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. Então eu até coloquei aqui essa gravura escrevendo assim: o que é pior, né? Quando o santo não bate, aqui no Brasil, quando a, duas pessoas desde o primeiro momento que se conhecem, não se entendem bem, e se desentendem, uma não gosta da outra, a gente usa essa expressão, o santo não bateu, né? Quando duas pessoas assim não se dão bem desde quando se conhecem. Então eu fiz um trocadilho aqui. O que é pior, quando o santo não bate ou quando ele resolve bater? O que eu quero dizer com isso? A origem, né, do mito, aqui no Brasil chamamos de Papai Noel, não sei se aí em Angola usa essa mesma palavra, nos Estados Unidos e países de língua inglesa se chama esse personagem de Santa Claus, né? Vem do São Nicolau, que foi um bispo cristão que viveu no século IV, defensor da Trindade, e justamente conta-se que no Concílio de Nicéia ele se desentendeu com Ário a ponto de partirem para a agressão física, porque Ário defendia que Jesus era feito de substância parecida com o Pai, com a do Pai, enquanto o Ário ficava firme, mas enquanto Nicolau ficava firme em dizer que ele era constituído da mesma substância que o Pai. Né? Então eu coloquei uma gravura aí que retrata esse momento em que eles chegaram a se agredir. Então, agora falando mais do desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade, vocês estão vendo as telas que eu estou comentando? Professor Wilson, vocês estão vendo as minhas telas? Eu acho que teria que Sim, colocar... pastor Gabriel. Dá para ouvir, pastor. Tá. Conseguimos ouvir, sim. Dá para ouvir. Tá. É que eu achei que teria que colocar no palco aqui. Ela não está aparecendo na tela, mas... agora vocês estão vendo, essa aqui é o início da estruturação da doutrina da Trindade? Estão vendo esse slide? Certo. Tá, ok. Sim. Então, vamos prosseguir, então. Sim. Então, aqui, quando surge o termo Trindade, né? Tertuliano foi um bispo cristão, né, também que viveu ali no segundo século, a maior parte da sua vida. E ele, quando Praxeas começa a disseminar esses ensinamentos errados sobre a Trindade, ele escreve um livro chamado Contra Praxeas, né, para refutar esses ensinamentos errados de Praxeas. E nesse livro, ele escreve a seguinte expressão: Praxeas acredita que só se pode crer em um único Deus se o identificar a ele como Pai, Filho e Espírito Santo. Que seja guardado o mistério da economia que dispõe a unidade em uma trindade. Então, esse texto originalmente foi escrito em latim é o termo trinitas, né, que é traduzido como trindade. Manifestando os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três, digo eu, não apenas pela natureza, mas pela condição, não pela substância, mas por seu caráter próprio, não pelo poder, mas por sua manifestação. Eles são, pois, de uma única substância, de uma única natureza, de um poder único, porque existe um único Deus e é em virtude dele que essas condições, esses caracteres e essas manifestações são atribuídas ao nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Tá? Então aqui nós vemos então que ainda no século II, em 180 depois de Cristo, mais de 150 anos aí antes de Constantino, nós vemos que o termo trindade já havia sido cunhado. Então, essa alegação geralmente de unicistas e unitaristas, então só para contextualizar vocês, quando eu falo de unicistas, eu estou falando dos que defendem a heresia sabeliana. A heresia sabeliana, na atualidade, ela recebeu o nome de unicismo. E quando eu falo de unitarismo, os unitários, né, unitarismo é o nome moderno da heresia ariana. Então, os que defendem a heresia ariana hoje são chamados de unitaristas. Então, por exemplo, os Testemunhas de Jeová são um grupo que defende o unitarismo, tá? Que é essa antiga heresia de Ário, apenas com outro nome. Então, aqui nós vemos esse início da doutrina da Trindade, e depois, no século 3 e 4, isso se desenvolvendo de forma mais robusta, né? Então, principalmente com o legado dos pais capadócios, né? Então, aqui antes disso, nós temos aqui Atanásio, também foi um forte defensor da doutrina da Trindade, e no concílio de Constantinopla, em 325, ajudou muito em seu desenvolvimento. Mas a principal contribuição foi dos pais capadócios, né, que eram ali dessa região da Capadócia. E quem são eles? Gregório de Cesareia, Gregório de Nissa Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzo, tá? Todos eles viveram aí no século IV. Então, eu comento aqui um pouquinho sobre a informações do nascimento, da história de cada um deles, né? Mas sobre a teologia que eles defenderam, veja, por exemplo, a respeito, nós podemos dizer sobre Basílio que ele refutou dois principais grupos arianos em sua época, que subordinavam a natureza do filho em relação ao pai e do espírito em relação ao filho. Usou a analogia do sol para demonstrar que o Filho de Deus ser gerado e o Espírito ser procedente não tornam eles inferiores ao Pai em natureza e em essência, pois o Filho é eternamente gerado e o Espírito eternamente procedente. Né? Isso é uma analogia muito usada até hoje. Né? Ela diz mais ou menos assim: a origem do calor do Sol e da luz do Sol é o próprio Sol. Tanto luz quanto calor procedem, são gerados a partir do Sol. Mas, a partir do momento que o Sol foi criado por Deus, quanto tempo demorou para que ele começasse a emanar luz e calor? Foi automático. Exatamente a partir de quando ele começa a existir, automaticamente ele já começa a emanar luz e calor. De forma que a gente não pode dizer que o Sol é mais velho que a luz e o calor do Sol. Mas todos existem juntos, mesmo o Sol sendo a origem dessas outras coisas. Da mesma forma, o fato do Filho ser gerado do Pai e o Espírito ser procedente, não significa que o Pai é mais velho que eles dois, porque assim como o Sol, eles sempre existiram junto com o Pai e sempre estiveram junto com ele. Né? Essa analogia do Sol ajuda a entender isso. Ainda, e sobre Gregório, ele desenvolveu bem a ideia de que Deus é uma só ousia, ou seja, uma só substância. Pai, Filho e Espírito Santo são constituídos de uma única substância, mas que são três pessoas. Né? Então, normalmente, a gente usa a analogia da água, eu posso explicar melhor daqui a pouco para isso, mas vamos ver o arco-íris, por exemplo. Nós podemos dizer que ele tem 7 cores diferentes, mas é um único arco-íris. Nós não conseguimos separar as cores do arco-íris. Um que você tira já não é o arco-íris completo. Então, da mesma forma, é um único arco-íris, mas que são separados em várias cores. Então, Deus também é um único Deus, mas separado em 3 pessoas. Né? É assim que nós entendemos. Então, sobre a teologia de Gregório de Nazianzo, o outro Gregório, ele explicou bem essa questão de que essas 3 pessoas, né, essas 3 hipóstases da Trindade, elas são homoousios, ou seja, feitas exatamente da mesma substância.
né, e não de substâncias parecidas ou diferentes ou semelhantes, como Ario tentava afirmar, né? Então, o legado dos pais capadócios nos ajuda muito a entender a doutrina da Trindade, de forma que ali no Concílio de Nicéia, em 382, a doutrina da Trindade, que já havia sido apresentada em 325, né? Aliás, no Concílio de Nicéia, em 325, foi apresentada, e no Concílio de Constantinopla, em 382, ela foi homologada como a doutrina oficial de toda a cristandade a respeito das pessoas da Trindade, né? Depois eu quero falar sobre os credos cristãos. Antes disso, o professor Wilson gostaria de passar alguma coisa, professor? Comentar algo sobre o que eu falei, sobre o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade? Gostaria de falar alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Pastor Gabriel, só para consolidar a contribuição dos pais da Capadócia, foram extremamente fundamentais no que concerne principalmente a definição do conceito teológico que hoje nós designamos de trindade ontológica. E para quem não sabe, quando nós estudamos a doutrina da Trindade do ponto de vista teológico, nós geralmente nas aulas de teologia nós designamos as bases teológicas do estudo da Trindade. E os pais da Capadócia foram extremamente fundamentais. Dentre eles, eu destaco aqui Basílio Grande, Gregório de Nícia, Gregório de Nazianzo. Basílio de Cesareia é extremamente fundamental. Por quê? Porque ele estabelece a base daquilo que nós, em teologia sistemática, designamos de trindade ontológica. Trindade ontológica é basicamente o conceito teológico que ensina que Deus subsistir eternamente como sendo Deus Todo-Poderoso, sendo plenamente, né, Deus em divindade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, são todo Deus. Ou seja, quando nós pensamos na Trindade ontológica, nós estamos a pensar na Trindade antes da revelação na história da redenção. E é importante destacar, porque às vezes nos vem aquela ideia que pelo fato de destacarmos o Pai como sendo a primeira pessoa, isso pressupõe a ideia de uma divindade superior em relação à segunda pessoa. E Basílio Grande, ele estabelece alguns textos bíblicos, tipo Mateus 28, versículo 19, onde o Pai aparece em primeiro lugar, pegando o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a fórmula já muda. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, diz: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, aqui a fórmula inverte-se. Aqui é o Espírito Santo, depois é Cristo e depois é o Pai. E existem vários textos bíblicos, como Efésios capítulo 4, verso 4 em diante, que fala a respeito da unidade da fé, e o texto de 1 Pedro 1, verso 2, que diz eleito segundo a presciência de Deus, né? E depois ele faz referência ao Espírito de santificação e posteriormente à pessoa de Cristo Jesus. Existem vários textos bíblicos e esses textos basicamente revelam a coigualdade em termos de divindade que existe na essência de Deus em relação às três pessoas da divindade. Então, os pais da Capadócia, eles enfatizaram fortemente essa abordagem teológica que nós designamos a chamada trindade ontológica. Inicialmente é isso, pastor Gabriel. Ok. Então, prosseguindo aqui, agora eu quero falar sobre os credos cristãos, né? O que é um credo? Eu fiz uma definição breve aqui. Vocês estão vendo esse slide dos credos cristãos? Está visível aí para vocês, professor Wilson? Sim, pastor Gabriel, está bem visível. Certo. Então, ele diz assim: credo é um resumo das crenças fundamentais de um grupo,
Ou seja, basicamente é uma declaração do que é obrigatório crer para ser considerado um integrante daquele grupo. No contexto cristão, os credos são declarações que definem de forma resumida quais são os pontos fundamentais da fé que precisam ser cridos por todos aqueles que se consideram cristãos, né? Então, essa é a definição de credo. O primeiro credo, o credo mais antigo de que se tem registro na história da cristandade, ele vem do século II, é chamado de Credo dos Apóstolos, que diz assim: creio em Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado ao lado do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, esse primeiro credo, ele já é um conjunto básico do que um cristão deve crer. Mas ele é muito superficial, muito simplista em vários pontos. Então, aqui, por exemplo, Cristo, ele é totalmente divino e totalmente humano ou não? Cristo é subordinado ao Pai ou não? O Espírito Santo é subordinado a Cristo? Ele é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho? Então, essas questões que foram surgindo não são tratadas nesse credo. Por isso, tornou-se necessário fazer uma versão mais completa desse credo, que é justamente o credo niceno, proposto ali no século IV, no Concílio de Nicéia. E aí esse credo proposto em Nicéia e homologado no Concílio de Constantinopla, em 381, ele vai separar e detalhar cada uma das partes desse credo. E ele diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então aqui ele começa afirmando que crê em um só Deus, ou seja, a Trindade não são três deuses, essa heresia já é descartada, né? E que esse Deus, ele é todo-poderoso, criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Depois ele vai começar a falar de Cristo, né? A cristologia. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Então já mostra aqui a eternidade do Pai, que ele é coeterno com o Pai e o Filho. Então o Filho é coeterno com o Pai. E sobre a natureza dele, se ele é Deus igual ao Pai, olha o que o credo vai dizer: Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial com o Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas. Então, aqui reafirmando também que Cristo, além de ser divino, constituído da mesma natureza, da mesma substância que o Pai, ele também é co-criador de todas as coisas. E agora ele já vai entrar aqui na soteriologia, no plano da salvação. Olha o que o credo vai dizer. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Então olha que interessante, aqui ele reafirma o nascimento virginal de Cristo, e ele afirma que ele foi morto, crucificado, e nos dá o momento histórico que isso ocorreu, sob Pôncio Pilatos, ou seja, na época em que Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Então aqui ele crava um momento na história, marcando época e lugar. Em que lugar foi? Na Judéia, Jerusalém. E em que época foi? Durante o governo de Pôncio Pilatos. Então aqui deixa bem claro que é um fato histórico, não é uma lenda, não é nada que foi criado depois. Ele marca lugar e época em que isso aconteceu.
E aí ele continua dizendo: e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Né? Então, aqui, além de afirmar a ressurreição de Cristo, também afirma que foi cumprindo as Escrituras, ou seja, já está reconhecendo todos os escritos do Antigo Testamento como válidos, como inspirados também e infalíveis, né? Porque eles profetizaram a ressurreição do Messias e ela se cumpriu. E agora já entra na escatologia sobre o futuro. Diz assim: e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então já marca a crença no retorno da vinda de Cristo e que ele irá julgar todas as pessoas do mundo, tanto os vivos quanto os mortos. Depois vamos entrar aqui no Espírito Santo, a paracletologia. Ele diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então aqui o texto já nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa diferente do Pai e do Filho, mas que está diretamente conectado a eles, né? Ele procede do Pai e do Filho, mas que também é Deus, porque com o Pai e o Filho ele é adorado e glorificado. E olha o que ele completa: ele que falou por meio dos profetas, né? Então ele também já está reconhecendo a inspiração e infalibilidade dos textos do Antigo Testamento, de todos os textos que os profetas revelaram, né? Porque está dizendo que o Espírito Santo que falou por meio dos profetas. E aí ele vai entrar aqui no final em eclesiologia, algumas questões de doutrina da igreja. Creio na igreja una, né? Una aqui é santa, universal e apostólica. Universal aqui poderia ser traduzido como católica, né, também. Né? Os católicos preferem usar essa expressão católica, mas a palavra católica, na sua origem, significa justamente isso: uma só para o mundo inteiro, universal, global, essa é a ideia. Então eu traduzi aqui o credo como universal para ficar mais fácil de entender, para não haver confusões aí com a religião do cristianismo católico romano, vamos dizer assim, tá? Então, creio na igreja una, né, uma só, santa, universal e apostólica, porque vem direto dos apóstolos. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Né? Então, aqui o credo também, além de reconhecer o batismo, ele fala que crê na ressurreição do futuro dos mortos e na vida eterna, no estado eterno, nesse mundo que há de vir. Né? Então, aqui são enfatizados todos esses pontos do credo niceno, que ficou bem mais completo do que o credo dos apóstolos, e ele pode perfeitamente ser crido por um cristão não católico, porque ele é totalmente bíblico, embasado nas escrituras, e as distorções que a Igreja Católica fez foram posteriores a isso, vão ser do século V para frente. Nesse momento, ela ainda estava alinhada com o que as escrituras nos revelam. Né? Por isso não há nenhum problema em um cristão protestante, vamos dizer assim, não católico, crer nesse credo, porque ele é totalmente bíblico e teologicamente correto. Então aqui a conclusão é: as escrituras nos mostram um Deus triuno, revelado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele é criador, indivisível, pessoal, soberano e salvador. Né? E aí eu gosto de encerrar com esse texto de 2 Coríntios 13, 14, né? E Efésios 4, versos 4 e 5. Então Efésios vai dizer: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Né? Então, aqui eu concluo a minha apresentação e gostaria de devolver a palavra ao professor Wilson para comentar um pouco a respeito. Obrigado, pastor Gabriel. Em torno dessa abordagem sobre a doutrina da Trindade,
A gente verificou as bases históricas, até inclusive diz que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, falta de informação dessa pessoa, é que quando você estuda a doutrina da Trindade, você já vê as bases históricas que antecedem a doutrina da Trindade. Irineu de Leão fala a respeito da doutrina da Trindade, Atenágora de Atenas, Teófilo de Antioquia, Tertuliano, que é justamente um dos pais da teologia ocidental a introduzir o conceito da doutrina da Trindade. Pastor Gabriel, para ajudar inclusive até os nossos irmãos que nos acompanham, eu gostaria de fazer algumas questões que muitos têm feito. A primeira questão é, pastor, como justificar a divindade de Jesus Cristo face ao texto de João capítulo 14, versículo 28, onde Jesus Cristo diz categoricamente que o Pai é maior do que eu. Muitos unitaristas insistem dizendo, inclusive testemunhas de Jeová, que até são inclusive arianos, eles dizem que fica claro nesse texto que o Pai é maior no sentido de ser maior em relação à divindade e o Filho, então, seria inferior em relação à divindade. Será que é justamente isso que o texto bíblico de João 14, versículo 28 nos propõe? Ou existe uma outra explicação para esse texto, pastor Gabriel? Certo. É importante nós entendermos também que isso se trata de um versículo isolado, né, incorretamente interpretado pelos testemunhas de Jeová, e existem vários outros textos que falam que Jesus é Deus assim como o Pai, né? Então, a ideia aqui que ele fala é de uma subordinação de propósito. Então, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Imagine que uma família tem o pai, a mãe, né, o marido, a esposa e os filhos. Ou vamos pegar um filho só. Se eu perguntar para você, a esposa, ela é mais todos são seres humanos. A esposa, ela é mais humana do que o marido, por ele ser o líder da família? A natureza humana dela é inferior à do marido? Não, né? E a natureza, não, né? A natureza humana do filho, por ser subordinado ao pai e à mãe, estar debaixo da autoridade do pai e da mãe, a natureza humana dele é inferior ao do pai e da mãe? Também não, né? Ambos são igualmente humanos. Então a natureza humana deles é igual. Os três são igualmente humanos. Da mesma forma, na Trindade, os três são igualmente divinos. A natureza divina dos três é igual. Mas, dentro da família, existe uma hierarquia, estabelecida pelo próprio Deus, inclusive. Primeiro o marido, depois a esposa, depois os filhos. E aí poderíamos até colocar primeiro o filho mais velho, depois o mais novo e assim por diante. Então, a hierarquia que existe na Trindade é uma hierarquia funcional, onde o pai é a fonte da autoridade, depois vem o filho, depois vem o espírito. Mas a natureza divina deles é idêntica, é a mesma. Assim como em uma família, todos são igualmente humanos, mesmo havendo uma hierarquia funcional na família, na Trindade todos são igualmente divinos e havendo também essa hierarquia funcional. E para responder o que os testemunhas de Jeová afirmam, o capítulo 1 da carta aos Hebreus vai nos dizer o seguinte. Olha que interessante. Verso 5, a respeito de Jesus, diz assim, né? De Hebreus 1. Aliás, vamos ver desde o começo. É interessante ressaltar a divindade dele. O começo da carta aos Hebreus diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Né? Então, Cristo é criador do universo com o Pai. Agora olha o verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Né?
E aí ele vai dizer mais à frente de que Cristo, por sua encarnação, ele foi temporariamente, se tornou temporariamente inferior aos anjos. Olha o que ele vai dizer aqui. Deixa eu encontrar aqui. Ainda verso 6, ó. Quando introduz o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem, né? E aí ele continua dizendo: quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes, né? Falando sobre um pouco mais de quem são os anjos. E aqui, deixa eu encontrar o verso exato. Ele vai dizer o seguinte, mostrando aqui que Cristo foi feito por algum tempo inferior aos anjos para a nossa redenção. Deixa eu encontrar aqui o verso exato. Professor Wilson, se quiser me ajudar a procurar também, a carta aos Hebreus aqui vai estar aqui, provavelmente no capítulo 2. Deixa eu ver. Versículo 8, pastor Gabriel. Mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Esse? Não. Ele vai dizer que Cristo foi feito por algum tempo, né, temporariamente inferior aos anjos. Se tornou inferior aos anjos durante algum momento, a sua encarnação. Deixa eu encontrar aqui. Ó, isso, ele começa a dizer aqui, ó, verso 5 do capítulo 2. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, aí ele faz uma citação aqui do Salmo 8, né? Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitasse debaixo dos teus pés. Ao sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Vemos, todavia, aqui, ó, verso 9, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Né? E aí, olha, agora a gente volta um pouquinho no capítulo 1, ele vai dizer, aqui, ó, verso 4, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior a eles. Então perceba que o autor aos Hebreus vai dizer que Cristo era Deus assim como o Pai, depois em sua encarnação foi temporariamente, se tornou inferior aos anjos, um pouco menor que os anjos, mas que após a sua morte e ressurreição voltou a ser muito superior a todos os anjos, por isso que todos os anjos devem adorá-lo, né? Então aqui a gente percebe esse momento desse autoesvaziamento, né? Se você perguntar para um testemunha de Jeová, Jesus é inferior aos anjos? Eles vão dizer que não. Claramente que não. Mas a carta aos Hebreus vai dizer que quando se tornou homem, ele se esvaziou de sua glória e temporariamente foi menor do que os anjos, durante o seu ministério terreno. Mas que após a sua ressurreição e ascensão, voltou a se apropriar dos seus atributos divinos e se tornou totalmente superior aos anjos de novo, a ponto de que todos os anjos devem adorá-lo. Né? Então, isso coloca em contradição a afirmação dos testemunhas de Jeová. Porque se Jesus pôde se tornar inferior aos anjos temporariamente quando assumiu a natureza humana, isso também se aplica aos seres humanos. Né? Então a gente poderia dizer que naquele momento Jesus, por estar em forma humana e esvaziado de seus atributos divinos, ele estava num certo sentido inferior ao Pai, mas isso era uma situação temporária e que precisava ser assim por causa do plano da redenção, mas que após a sua ressurreição e ascensão voltou a assumir plenamente os seus atributos divinos. Por isso que ele vai falar lá em João 20, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Né? Ali ele está querendo dizer que ele já havia se apropriado novamente dos seus atributos divinos.
Eu acredito que o texto que melhor explica isso é Filipenses 2, verso 5 em diante. Diz assim: que seja a atitude de vocês igual a de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e sendo fiel até a morte e a morte de cruz. E por isso o Pai o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Então ali a gente pode entender em João 14 a questão da kenosis, né? Que Jesus voluntariamente, de forma temporária, abriu mão do uso de seus atributos divinos durante a encarnação, durante o seu ministério terreno, né? Vamos dizer assim, de quando ele nasceu até a sua morte. E da ressurreição em diante, ele já reapropria esses atributos divinos, volta a fazer uso deles, porque a sua missão redentora já estava concluída. Pois, pastor Gabriel, fica claro, de fato o texto bíblico não trabalha dentro do âmbito teológico, existe o que nós designamos de trindade funcional, inclusive a gente levanta essa analogia que o pastor Gabriel enfatizou, relativamente às diferentes funções que existem dentro do casamento. O homem não é superior à mulher em termos de natureza, mas em termos de funcionalidade. O homem é o cabeça. Isso não significa que o homem é superior em relação à mulher em termos de natureza, mas simplesmente em termos de funcionalidade. O mesmo acontece também com o texto de João 14, versículo 28, quando Cristo diz: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior no sentido de que ele enviou o Filho, e em termos da trindade funcional, o Pai destaca-se como aquele que é o projetor, aquele que planifica a redenção, e o Filho destaca-se como aquele que é o enviado e vem executar o plano da redenção. Então, em termos de funcionalidade, o Pai é superior em relação a Jesus Cristo, mas não em termos de natureza divina. Porque João 10, verso 30, diz: eu e o Pai somos um. Isso indica categoricamente que Jesus Cristo é co-igual ao Pai em termos de divindade plena e absoluta. Agora, pastor Gabriel, existem muitos unitaristas que, equivocadamente, por não entenderem esse aspecto que existe na gramática hebraica de dois conceitos referentes à unidade, eles caem na ideia, quando leem o texto de Deuteronômio 6,4, de uma unidade absoluta, quando diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu único Deus, um só. E aí eles partem do pressuposto de que, sendo assim, o único Deus Todo-Poderoso seria apenas uma só pessoa. Essa pergunta que eu estou, na verdade, fazendo ao pastor Gabriel é uma pergunta muito interessante, porque a Bíblia, em Deuteronômio 6, versículo 4, diz: ouve, ó Israel, Senhor teu único Deus. A palavra que aparece para a unidade aqui é Yahid ou Errad. Yahid implica uma unidade absoluta, e aparece exemplo no texto de Gênesis capítulo 22, versículo 2. Já Errad implica uma unidade composta. Basta verificar Gênesis capítulo 1, verso 5, Gênesis capítulo 2, verso 24. A palavra que aparece para uma só carne é justamente a palavra Errad, que implica uma unidade composta. E é importante a gente perceber isso porque Jesus, em João 10,30, diz: eu e o Pai somos um. Isso não significa que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, mas que Jesus e o Pai compartilham da mesma natureza divina. Alguém vai dizer: mas por que os judeus não entenderam essa unidade como uma unidade composta? E eu perguntaria para você: você acredita que a revelação do Antigo Testamento em si ela é completa? Ou você acredita que a revelação do Antigo Testamento precisa do Novo Testamento para se completar? Se a tua resposta for essa,
A resposta é justamente, então, que o Antigo Testamento precisa do Novo Testamento para se completar. Por esse fator é que é extremamente importante, por esse fator que é extremamente relevante, a gente considerar que quando nós estudamos o Novo Testamento, existem verdades que esclarecem bem melhor o Antigo Testamento. Então, por esse fator que, quando nós avaliamos esse conceito da unidade, é sempre fundamental a gente considerar que o texto bíblico de Gênesis capítulo 22, versículo 2, fala de uma unidade absoluta, que seria Yahweh, e o texto de Deuteronômio 6, verso 4, fala de uma unidade composta, que, no caso, abre, então, espaço, inclusive, o Art Robertson, que é um dos grandes eruditos da teologia bíblica, ele justamente comenta esse texto, que a unidade composta aqui abre justamente a ideia e a possibilidade de que o nosso Deus é um ser composto. Pastor Gabriel, a pergunta que eu iria, na verdade, fazer é como lidar com o texto de Deuteronômio 6, versículo 4. Muitos unitaristas insistem dizendo que Deus é um só, entendendo na perspectiva de uma unidade absoluta. Como lidar com esse texto bíblico? Certo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, muito bem, pastor. Que bom. Então, Deuteronômio 6,4 diz assim, né? Ouve Israel, o nosso Deus é o único Deus. No original hebraico, o texto é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Então, essa palavra único é a tradução do termo Ehad. Né? E tem duas palavras no hebraico que são traduzidas como um ou único. Uma é o termo Ehad, a outra é o termo Yahid. Né? Qual é a diferença? Então veja, por exemplo, a aplicação do termo Ehad. Se nós voltarmos lá em Gênesis 1, quando Deus institui o casamento, ele diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Né? Então, esse uma só carne, em hebraico ali é Ehad Bazar. Né? Então, ali eu pergunto: o marido e a mulher, quando se unem em casamento, eles se fundem no sentido de virar uma pessoa só? Deixam de ser duas pessoas? Não. Mas o casamento os une. Então eles têm ali uma união de aliança, de propósito, né? Uma união até de formar uma família, né? Então, mas continuam sendo duas pessoas. E essa mesma palavra errad é a que é usada ali em Deuteronômio 6,4. Então, quando fala que o nosso Deus é um só, é único, essa unidade é uma unidade composta. Qual é a ideia de unidade composta? Por exemplo, se eu disser para vocês, a banda vai tocar, o grupo vai cantar, o coral vai cantar, o time irá jogar. Então, todas essas palavras eu usei no singular, mas elas são uma pessoa só? Existe uma banda de uma pessoa só? Não, uma banda é formada por vários músicos. Um coral é formado por vários cantores. Um time é formado por vários jogadores. A família é formada por várias pessoas. Então, esses são exemplos de unidades compostas. Elas são uma unidade, mas que dentro desse grupo, que é uma unidade, tem vários indivíduos. E justamente a palavra hebraica, quando vai se referir à unidade de Deus, ela usa sempre esse termo errad, que é uma unidade composta, ou seja, a divindade é uma só, mas dentro dela tem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por exemplo, outra menção desse texto lá que a palavra errade aparece é Daniel 10. Daniel 10, se eu não me engano, verso 13, quando vai falar a respeito do arcanjo Miguel, o anjo Gabriel diz assim, que ele é um dos príncipes supremos. Então, olha que interessante.
essa palavra príncipe supremos no Novo Testamento e no grego recebeu o nome de arcanjos, né? Arcângelos, né? Então ele quis dizer um dos arcanjos. Então o próprio anjo Gabriel disse que Miguel fazia parte de um grupo. Que grupo é esse? O grupo dos arcanjos. Mas que ele era um dos, ou seja, que existem outros iguais a ele, né? Então, ali a palavra Errad mostra também que o arcanjo Miguel era um indivíduo que é parte de um grupo. E essa ideia, e o Errad sempre vai expressar essa ideia. Então, a forma correta ali de entender o Errad é que Deus a divindade é uma unidade só, mas que formada por um grupo de pessoas. E que depois a Bíblia vai revelar em outros textos que essas pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado pela resposta, pelo esclarecimento. Foi bem didático, inclusive, na tua abordagem. Pastor Gabriel, uma última questão para a gente encerrar nossa live. Já me fizeram várias vezes essa questão em palestras, quando eu estive dando aulas sobre a doutrina da Trindade. É relativamente à pessoa do Espírito Santo. A questão é, por qual razão é que a Bíblia não faz referência ao trono do Espírito Santo no céu? Há referência ao trono do Pai e do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 22, mas não faz referência ao trono do Espírito Santo. Isso, porventura, invalida a divindade do Espírito Santo? Não invalida de forma nenhuma. O Espírito Santo, ele não aparece assim num trono por um motivo bem simples, porque ele não tem uma forma corpórea, né? O Pai tem uma forma corpórea, então, por exemplo, Isaías viu o trono do Pai ali em Isaías 6, o livro de Apocalipse mostra o trono do Pai e do Cordeiro, né? O próprio Salmo 110 mostra o Pai e o Filho sentados em tronos um do lado do outro lá no céu, né? Mas o Espírito Santo, ele não tem uma forma corpórea, ele não tem uma manifestação corpórea. E por quê? Porque é por meio dele que Deus é tudo em todos. Então é o Espírito Santo que habita em nós e que faz essa conexão do Pai, né, e do Filho com todos os salvos, com todos os justificados, os que vão habitar na eternidade com Deus. Então ali na eternidade, o Pai e o Filho estarão ali no trono, mas o Espírito Santo, ele é o que está em todos, fazendo essa conexão e nos unindo ao Pai e ao Filho, tá? É por isso que não aparece um trono para ele, porque, diferentemente do Pai, ele não tem uma forma corpórea. Ele é uma pessoa, e a Bíblia deixa bem claro isso, porque existem 3 critérios para se identificar se um ser vivo é uma pessoa ou não, né? Ele tem que ter intelecto, ou seja, tem que pensar, raciocinar, e a Bíblia mostra o Espírito Santo fazendo isso. Tem que ter sentimento, né? A Bíblia fala, por exemplo, não entristeçam o Espírito Santo, então ele tem sentimento, e ele tem que ter vontade ou volição, a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões. E aí nós vemos que o Espírito Santo consolou, exortou, edificou, instruiu Bezalel e Aholiabe como o ofício de artesão para construir a arca do templo e os utensílios, né? Então, nós vemos vários textos bíblicos que mostram o Espírito Santo exercendo essas 3 características que definem uma pessoa. Então, é raciocínio ou intelecto, emoção ou sentimento e vontade ou volição. Mas não é necessário ter um corpo para ser uma pessoa. E o Espírito Santo mostra isso. Ele é uma pessoa mesmo não tendo um corpo. Ele não tem uma forma corpórea. E por isso que ele não será visível ali num trono no céu, assim como o Pai e o Filho são. Muito obrigado, pastor Gabriel, pelos esclarecimentos. Isso é bastante importante. E quando pensamos na formação teológica, você vê justamente a diferença quando você estuda a teologia e quando você não estuda a teologia. E justamente por esse fator que passo aqui para reforçar, nós estamos na Calemba Torada, em Luanda, e as nossas aulas presenciais são ministradas ao sábado, no horário das 14 às 18. Estamos abrindo
inscrições para o curso de licenciatura em Teologia, com 3 áreas de especialização: especialização para o Ministério Pastoral, especialização para docência, especialização para o campo missionário. Então, nós estamos abrindo esse curso de licenciatura em Teologia, o valor é de 16 mil kwanzas, mas o valor promocional está a 12 mil kwanzas. E qualquer coisa, os nossos contatos abaixo estão passando aí. E você que deseja se aprofundar no conhecimento bíblico, você que deseja se capacitar no ministério da palavra, remova esses preconceitos de que estudar teologia esfria a fé. Tá? Essa é uma abordagem satânica e diabólica. É uma abordagem muito equivocada. Na verdade, nós partimos do pressuposto de que estudar teologia implica estudar a revelação do texto bíblico. Tá? Estudar a Bíblia não faz mal a ninguém. E deixa de considerar aquela abordagem preconceituosa, equivocada e errada de que a letra mata, mas o espírito vivifica. Letra aqui não diz respeito ao estudo acadêmico em si, mas diz respeito à lei que não podia justificar e salvar o homem. Então é importante você ficar atento a essas questões que envolvem uma exegese correta do texto bíblico. E a formação teológica vai lhe ajudar nesse processo e se qualificar para o ministério da palavra. A próxima aula com o pastor Gabriel, que é um doutor em teologia, é no dia 20 desse mês de novembro, e as próximas informações serão publicadas depois. Pastor Gabriel tem um apelo, tem uma consideração para deixar antes do encerramento? Sim. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos um trecho da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 16 em diante, que fala aqui sobre a inspiração da Bíblia e a importância de estudar a Bíblia. Aqui a tradução que eu uso é a NVI, Nova Versão Internacional. Então, 2 Pedro 1, verso 16 em diante, vai dizer assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte do Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que diste: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aqui, Pedro faz referência àquela cena do Monte da Transfiguração, em Mateus 17, onde ele vê Cristo ali se transfigurando para a forma glorificada, e o Pai brada do céu, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Então ele está dizendo aqui: olhem, eu fui testemunha ocular, eu estava lá, eu vi, não foi ninguém que me contou. Por isso, olha o que ele nos recomenda fazer do verso 19 em diante. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então isso é estudar a Bíblia, é estudar a revelação de Deus, o que Deus revelou para a humanidade por meio do Espírito Santo. Né? Estudar a Bíblia é aprender quem Deus é, o que ele já fez por você, o que ele está fazendo e o que ele ainda irá fazer por você. Então, estudando a Bíblia, você pode conhecer a Deus, conhecer quem é Deus e estabelecer um relacionamento com ele, um relacionamento de amor, de pai e filho. Né? Por isso, é muito importante que você estude a Bíblia, porque Deus vai se revelar a você por meio da Escritura. Obrigado, professor Wilson, obrigado a todos e que Deus abençoe. Obrigado, pastor Gabriel. Deus abençoe também o pastor e o ministério. Vê que o pastor Gabriel,
Ele é formado em teologia, ele é pastor de uma igreja local, ele serve no ministério e continua ativamente servindo a Deus, tá? Eu sou um ministro de Deus, sirvo na Igreja Nascidos de Novo, busco a Deus, oro, estudo teologia, somos professores de teologia, coordenamos, e o pastor Gabriel coordena o Seminário Batista lá no Brasil, eu coordeno o Seminário Batista aqui em Angola, e a gente continua com esse compromisso, com esse fervor no coração. Pastor, Deus abençoe. Saudações a todos os irmãos que nos acompanharam, que partilharam a live, que deixaram os vossos comentários. Deus abençoe ricamente e poderosamente a todos. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.